Meus cumprimentos a você que acompanha o canal Conhecendo e Aprendendo, mais um vídeo aqui. Peço que você se inscreva no canal, sinalize de forma positiva e, se possível, compartilhe este vídeo a fim de nos ajudar no nosso trabalho. Hoje, um desafio muito grande, que é falar sobre um dos acontecimentos mais importantes do século XX em pouco tempo. Estou falando da Primeira Guerra Mundial, que se deu de 1914 a 1918. Mas vamos contextualizar. Para isso temos que retroceder no tempo ao século anterior à Grande Guerra, isto é, ao século XIX. Na verdade, no final desse século, o que estava ocorrendo, sobretudo na Europa. Primeiro, temos que lembrar da segunda revolução industrial, que transformou a Europa em diversos aspectos, tanto econômicos como políticos e culturais. A chamada Belle Époque, ou Bela Época, foi, na realidade, uma mudança de vida, de estilo na população europeia, proporcionados justamente pelos avanços científicos e tecnológicos. Anote aí, invenções que surgiram entre o final do século XIX e o começo do século XX. Telégrafo sem fio, telefone, gramofone, fonógrafo, locomotiva a vapor, bondes elétricos, automóvel, cinema, avião. Tudo isso fez com que a Europa avançasse. Por outro lado, por conta do alto consumo nos países industrializados, as grandes potências da época buscaram mercados consumidores e também matérias-primas, principalmente no continente asiático e no continente africano. E isso fez com que também essas potências se preparassem para possíveis conflitos e procuraram defender tanto o seu território como os territórios conquistados. Iniciou-se então a chamada Paz Armada. Formou-se em 1882 a chamada Tríplice Aliança, formada por 3 países: Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Em 1907 foi a vez da formação da chamada Tríplice Entente, constituída por Grã-Bretanha, França e Império Russo. Bem, estava aí armado o palco, o barril de pólvora estava pronto, só faltava o fósforo para explodir tudo. Dentro da historiografia, nós costumamos, isso nas diversas vertentes, chamar o início efetivo da Primeira Guerra Mundial de estopim, que se deu quando o príncipe e herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, foi visitar Sarajevo, capital da Bósnia. E lá ele foi alvejado a tiros, juntamente a sua esposa Sofia, e veio a falecer. Esse ataque foi executado por um integrante do grupo extremista chamado Mão Negra da Sérvia. A partir daí, a chapa começou a esquentar, porque o Império Austro-Húngaro resolveu atacar a Sérvia.
E isso se deu no dia 28 de julho de 1914. A Primeira Grande Guerra durou então de 28 de julho de 1914 até 11 de novembro de 1918. Portanto, 4 anos de intensos conflitos, contrariando a opinião de muita gente na época que achava e dizia que o conflito duraria muito menos tempo. É digno de nota também que outras nações entraram na Grande Guerra, mas o tempo do vídeo é muito curto para entrarmos em detalhes. Temos que falar também a respeito das duas principais fases do conflito mundial. Primeira fase, chamada de guerra de movimento, segunda fase, chamada de guerra de trincheira. Fatos até curiosos também ocorreram. Por exemplo, a Itália, por assim dizer, virou a casaca, isto é, mudou de lado, saiu da Tríplice Aliança e passou para o lado da Tríplice Entente. A Rússia saiu da guerra por conta da Revolução de 1917. O Brasil teve uma participação, porém, inexpressiva, muito aquém daquilo que ocorreria durante a Segunda Guerra Mundial. Mas no dia 6 de abril de 1917, os Estados Unidos entraram na Grande Guerra para decidir junto à Inglaterra e à França. O resultado final foi a vitória da Tríplice Entente, uma Europa praticamente destruída. A Alemanha foi a nação mais prejudicada, tendo que pagar altíssimas indenizações e sofrer graves e pesadas sanções internacionais, o que geraria uma espécie de nacionalismo exacerbado que culminaria com a ascensão do nazismo. Após o término da Primeira Guerra, foi criada a Liga das Nações, mas essa não conseguiu cumprir com o seu propósito, que era impedir conflitos semelhantes ou de maiores proporções. Afinal de contas, no final da década de 30, o mundo teve que enfrentar a Segunda Guerra Mundial. Mas este é um assunto para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante e até uma outra oportunidade.